Olá, pessoal, sejam bem-vindos aí ao retorno aí das férias, tá? Estamos na UC aqui 2, eletricidade, tá? A turma aí do Jardim Colorado e da turma de Jataí. Antes da gente iniciar aqui, eu vou compartilhar com vocês as diretrizes aqui do cenário digital, tá? Depois dessa orientação, a gente volta à nossa aula normal, tá? Como aproveitar melhor sua web aula via Teams? Participar de uma web aula é mais do que entrar na chamada, é estar presente, focado e respeitando o momento de aprender. Vamos às dicas? Escolha um lugar tranquilo, bem iluminado e sem barulhos. Isso ajuda você e toda a turma a manter o foco na aula. Entre na sala alguns minutos antes do horário. Assim você consegue testar a internet, o áudio e começar a aula com calma. Sempre que possível, mantenha a câmera ligada. Isso mostra envolvimento. Mas lembre-se, esteja com roupa apropriada, em um local adequado e cuide do que aparece ao fundo. Você está em um ambiente de aprendizagem. Quer falar? Use o chat ou a função levantar a mão. Respeitar o tempo de fala do outro ajuda todo mundo a participar melhor. Evite distrações durante a aula. Feche outras abas, guarde o celular e foque no conteúdo. Esse é o seu momento de aprender. Em caso de dúvidas sobre o conteúdo, fale com seu tutor ou tutora. Para dúvidas sobre acesso ou uso da plataforma, procure um monitor. Use o AVA, ele é o seu canal direto com a equipe. Você faz parte da aula e a gente está aqui para ajudar você a aproveitar o melhor dela. Deixa eu compartilhar a tela aqui com vocês, que é melhor. Isso. Bom, pessoal, lembrando aqui que nós estamos com duas turmas, né, rodando aqui ao mesmo tempo. A turma do Jardim Colorado, tá, que está utilizando o mesmo link, é a 10.16.911, tá? E a turma de Jataí, tá? A, a 99.38.70, tá bom? A diferença aqui é só dos momentos presenciais, tá? De Jataí é diferente do Jardim Colorado. Já o EAD, tá? É no mesmo, acontece no mesmo dia e no mesmo horário, tá? Se houver alteração, tá? A gente vai fazer aí outro professor assume, a gente divide a turma. Bom, pessoal, na última aula a gente tinha falado aqui de todas as atividades do fórum, né? Da atividade 2, 4, 5, né? E, na verdade, essas atividades aqui, elas têm várias tarefas, né? Incorporadas aí, tá? Eu ainda não tive tempo de fazer a correção dos que vocês enviaram nas férias, tá? Mas eu já iniciei essa correção. E eu tinha deixado já duas aulas, essa aula de hoje aqui, para a gente falar da atividade um e a aula 2 para a gente falar da atividade 2 da SAP 2, tá? Então vamos aqui. O... Eu deixei até aqui, eu tenho aqui uma apresentação que, como são muitos cálculos, é interessante a gente. Eu não vou nem colocar aqui no modo apresentação, não. Eu já vou deixar nos cálculos aqui. Até deixei uns aqui de propósito aqui, porque são dois exercícios, tá? Um é esse exercício aqui, o 1, né? Que é um circuito de tensão alternada. Opa, deixa eu ver, peguei o errado aqui. Na verdade, tem que baixar ele aqui.
Ó, um dos exercícios é esse aqui, ó. Você tem um circuito, só que esse circuito diferente aqui, ó, tá vendo pela essa nomenclatura aqui? Ele é um circuito de tensão alternada, tá? E ele tem em série aqui, ó, um resistor e um indutor, tá? E em paralelo a eles aqui, eu tenho um resistor, um indutor e um capacitor, tá? Então, encare esse circuito aqui, né? Por exemplo, o resistor e o indutor como um equipamento, tá? Então, esse equipamento aqui poderia muito bem ser um reator aqui de de start de uma lâmpada, e poderia ser também um motor elétrico, né? Um motor, sei lá, de um quarto de CV, um quarto de CV. Por que que eu estou falando? Poderia até ser com uma potência menor, porque esse não precisa você dar partida, né? A gente vai ver mais para frente aí, né? Que dependendo da potência do motor, eu não posso simplesmente ligar ele na tomada e ir lá no botão de ligar e fazer a ligar, utilizar aquelas teclinhas tic-tac, né? E simplesmente energizar ele igual a gente faz no liquidificador, tá? Dependendo da potência, eu preciso utilizar um circuito auxiliar para startar ele, porque senão o que que acontece? A corrente eleva a um nível tão alto que ele pode desarmar o disjuntor geral dessa instalação a qual ele foi acoplado, ou então, às vezes, ele até desliga a chave fusível que fica lá no poste, tá? Então, essa é a característica da tensão alternada, né? Ela tem uma senoidal, diferente da contínua, né? A contínua, lá no gráfico aqui, ó, a gente tem um gráfico aqui. Vamos pegar o eixo. Isso aqui seria uma tensão senoidal, aqui é o eixo dos tempos, aqui é o eixo do valor da tensão. Nós temos alguns pontos interessantes aqui na senoidal, que é a tensão de pico, e temos a tensão RMS, que ela fica mais ou menos nesse valor aqui, ó, nessa altura aqui do gráfico, a chamada quadratura, tá? Inclusive, o equipamento, né, apesar dele ter por exemplo, um equipamento de 220 volts, se você multiplica por raiz de 2, raiz quadrada de 2, viu? Não é de 3, não. Raiz quadrada de 2, a de 220 vezes a raiz quadrada de 2 vai dar aproximadamente 311 volts. Uai, professor, então vai queimar o equipamento, vai queimar né, porque eu apliquei 311? Não, na verdade, a tensão de pico é uma tensão instantânea, ela chega até 311. Só que para termos de utilização, né, de eficácia de energia, o equipamento ele lê, né, ele lê a tensão RMS, ele utiliza a tensão RMS, tá? Então a de pico seria 311 volts, a RMS nossa monofásica é 220 volts aqui, tá? Como eu chego nesse valor, né, a tensão de pico é igual à tensão RMS vezes raiz quadrada de 2 aqui, ó. Se você pega 300, opa, aqui não. Você pega aqui, né, 220, né, vezes raiz quadrada de 2, aproximadamente 311 volts, tá? Então, todo o circuito senoidal, ele tem essa característica, ele tem essa forma de onda, porque lá o gerador, né, fazer um resumo aqui bem rápido aqui, né? Lá o gerador aqui, ó, eu coloquei esse GIF aqui, ó, ele é interessante. O gerador, ele está em constante movimento, né? Você tem a queda d'água aqui, esse constante movimento aqui, ó, é lá no chamado estator, né? Aqui você tem, na verdade, ele é um motor, o estator, ele faz parte de um motor de corrente contínua.
Aí esse motor de corrente contínua, ele recebe o recalque aqui, né? Ou seja, a energia cinética da queda d'água é, para o motor e aí ele vai gerar um campo magnético. Esse campo magnético aqui, ó, bem forte, um eletroímã, ele vai atravessar, por exemplo, a fase B aqui, que é a fase B, por exemplo, ele vai atravessar os dois lados da fase A e ele atravessa os dois lados aqui, ó, da fase C aqui. Então, o circuito, né, por fases aqui, é que na fase, o circuito que está ligado na fase A, ele vai estar ligado nessa bobina aqui. Aí você está vendo que o gerador ele está em constante movimento aqui, ó, dependendo. E aqui eu tenho uma bobina, tá? Aí essa bobina aqui, ela vai receber o choque, ou seja, é literalmente a colisão do campo magnético que sai dessa outra bobina ele vai se chocar com a bobina que está em movimento aqui. Aí esse choque de campo, densidade de campo magnético, com os elétrons que estão parados ali, parado no sentido de que eles estão no condutor ali, né? Estão parados ali naquele condutor, eles recebem um pacote de energia. Esse pacote de energia, ele é chamado de potencial elétrico. E aí, dependendo do ângulo de choque, o que que vai acontecer? Ele vai, se for, sei lá, a 45 graus, ele vai receber um pacote de energia. 60 graus, outro pacote. E daí, quando ele chega a um choque perfeitamente elástico de 90 graus aqui, ele vai receber o maior pacote de energia, que é a chamada tensão de pico. É mais ou menos isso. Entendi, professor. Então, o senhor está querendo dizer que esse campo magnético gerado por esse eletroímã, ele vai chocar com os elétrons da bobina do rotor. Aí, esses elétrons da bobina do rotor, por exemplo, aqui na fase B, eles vão ser energizados com energia potencial elétrica, ou seja, na fase B, um potencial elétrico. Vamos supor que esse gerador aí ele é monofásico de 220 volts, tá? Então ele vai receber, ele vai ter uma tensão eficaz de 220 volts e uma tensão de pico de 311, isso mesmo. Vamos supor que fosse assim. E daí ele vai, essa energia potencial elétrica aqui, ela vai fazer com que todos os elétrons que a ela esteja conectado, eles também fiquem energizados, tá? O princípio da energização ou da potencialização elétrica é que numa fase aqui, na hora que você conecta esses barramentos, esse cabeamento aqui, quando você conecta eles fisicamente por conectores de pressão, conectores aí de aperto, tá? Dependendo do tipo de conector, eles vão receber um potencial elétrico, que é o potencial do circuito aqui. Aí lá, quando chega lá na sua casa, você pega e liga o chuveiro, você vai estar interconectado com a resistência elétrica. Aí, na hora que você liga o chuveiro, que ele fecha o contato lá em cima, lá, né? Porque tem um diafragma ali. Na hora que dá a pressão da água, ele fecha esse diafragma expande, aí ele fecha o contato e dependendo aí se tiver no verão, né? Se tiver no inverno aí, ele vai conectar aqui e gerar um potencial elétrico. Aí essa senoidal que foi criada lá em Itaipu, por exemplo, ela vai viajar aqui e vai energizar essa resistência elétrica, ela vai aquecer a água aqui e você vai utilizar o chuveiro. Obviamente, lá em Itaipu, ela está em a não sei quantos megawatts aí de potência, né? Dependendo aí. E aí, obviamente, em todo o sistema elétrico de potência, ela vai passando por transformadores, vai diminuindo cada vez mais a tensão, né? Simplesmente ela é gerada né, em pacotes de potencial elétrico alto e para transporte, viu? Porque ao longo da linha a gente vai ver
quando nós chegarmos lá na UC do módulo 3, lá de projetos, de instalações elétricas do CEP, nós vamos ver que o sistema elétrico de potência, ele transporta energia até chegar no transformador da sua rua, ou no transformador da sua empresa, ou lá no transformador, né, do comércio, né, lá da sua cidade. Então, ele transporta essa energia em um potencial elétrico alto. Lá no transformador, ele transforma em baixa tensão. Aí sim, a baixa tensão ela vai energizar e alimentar o equipamento, né? O equipamento da sua casa, da sua indústria ou do seu comércio aí. Beleza, professor. Foi interessante esse resumo aí. Então, assim, né, em resumo, essa tensão alternada, ela é em função desse giro aqui do gerador elétrico, né, que ele vai gerando potencial elétrico aqui, ó. E aí, por exemplo, aqui na fase A, quando ele está aqui na fase A aqui, por exemplo, na fase C, ele vai estar ela vai estar chocando aqui, né, em ângulos diferentes, né, do que da fase C, do que da fase B, e aí é possível eu dessas, né, de cada uma dessas três bobinas, eu extrair o mesmo potencial elétrico, só que com tempos diferentes, que é o chamado, né, o circuito aí trifásico, tá? Eu poderia expandir para 4 fases, 5 fases, 6 fases, né? N fases aí, né? Mas o padrão da nossa indústria aí, né, do nosso sistema elétrico de potência é até 3 fases aí, beleza? Tá? Existem alguns equipamentos que a gente utiliza mais fases, mas é outra história. São acionamentos aí de motores, controle de velocidade, né? Aí já é outra questão. Para geração de energia, 3 fases. Ok. Então, o nosso primeiro exercício aqui, né? A gente tem que calcular a corrente alternada desse circuito, tá? Eu já fiz alguns cálculos, alguns desenhos prévios aqui, porque realmente ele é um pouquinho demorado. E aí, lembra que eu falei, né? Eu recomendei vocês fortemente a assistir essas aulas aqui, ó, essas aulas extras aqui, professor Paulo aí, tá? Principalmente, se eu não me engano, acho que era a 7 aqui, ó. A 6, a 7, né? Conceito de fasores. Então, basicamente, até a aula 8 aqui, ó. Da 6 até a 8 aqui, a gente teve ele faz um resumo aqui, ele explica esses conceitos, que inclusive está lá no livro de vocês, lá, tá? Tenho no livro um, se não me falha a memória, no livro um tem um capítulo só tratando de matemática relacionada a circuitos elétricos. Aí por isso que aqui eu vou condensá-los, tá? Pois não, Kátia, pode falar aí. Não estou te escutando, não, Kátia. Agora, agora sim. É Não, o João beleza, Mário, opa. beleza? Ô, João Mário. É porque nessas aulas que o senhor indicou para gente assistir, parece que tem duas aulas repetidas. A aula de fasores não tem. Ah, não tem, não? Não tem. Eu assisti todas Ó, elas, mas não ó, tem. Mas foi beleza. bom você falar. Do Tá. fasor não tem, não, né? Eu vou Fasor explicar não. o que que é o fasor aqui. Foi bom você ter tocado nesse assunto aí. Maravilha. Então, o circuito de corrente alternada, que aí lembra que a gente fazia associação, né, em série ou em paralelo dos resistores, achava um resistor, né, vamos dizer assim, um resistor equivalente, tá? Para os indutores, indutor basicamente é enrolamento, tá? Capacitor, ele acumula cargas. E a aplicação do capacitor aí na indústria, por exemplo, em fontes, você converter tensão alternada para tensão contínua, ela é muito boa, tá? Você pode utilizar transistor para fazer a mesma coisa, só que o transistor você consegue ter um controle fino ali, né? Na utilização de inversor de frequência. Já o capacitor
Dependendo ali da capacitância, você consegue fazer esse controle só para converter, né? Para converter ela para tensão contínua ali. E daí, na nossa indústria, nós temos, quando a gente fala aí de circuito de tensão alternada, nós temos basicamente, vamos dizer assim, três tipos de equipamento. Na prática aqui é só dois, mas são três, vocês vão entender. Nós temos equipamentos resistivos, né? Exemplo, equipamento resistivo, o resistor, né? A resistência do chuveiro, tá? Equipamentos indutivos, todo e qualquer equipamento que utiliza bobina. O gerador elétrico é um equipamento indutivo, o motor elétrico é um equipamento indutivo, ou seja, ele tem bobinas aqui, o efeito eletromagnético, no caso do motor, né? Vai utilizar energia elétrica para converter em energia mecânica e fazer com que o rotor gire ali aquele motor, né? Beleza. Então, o equipamento indutivo, basicamente, ele utiliza indutores, o princípio do indutor. Você fazer indutância em série, indutância em paralelo, os cálculos são o mesmo para resistência elétrica. Resistência em série é você soma, né? O indutor em série é a mesma coisa. Já o capacitor é o contrário, né? No capacitor em série, você soma os inversos, né? É igual o inverso da capacitância, ou seja, um sobre a capacitância equivalente é igual à soma dos inversos, um sobre a capacitância de cada equipamento. Em paralelo, você soma as capacitâncias, tá? E daí, uma das aulas aí que o professor, infelizmente a do Fazor está repetida, né? Não teve, né? O Fazor, a gente utiliza esse tipo de gráfico aqui. Esse gráfico aqui, o Fazor, ele basicamente, ele é utilizado. Lembra quando não tem a aula que ele mostrou lá de números complexos, né? Os números complexos, para a gente não saber, né, uma raiz quadrada de índice par aí, né, negativa, né, a gente transforma aquele número, a unidade, o número um, em uma unidade imaginária, né? Então, quando você tem os conjuntos dos números naturais, né? Você tem o conjunto dos números inteiros, né? Aí você vai ampliando os racionais, que são os números, né? Que pode ser representado aí por fração, né? E basicamente, quando, né, na história da matemática a gente foi é, dimensionando cada um desses números, entendendo ele, na verdade, cada número que a gente adiciona aqui, né? Aqui nos inteiros a gente tem os negativos aqui, né? É, já nos racionais, além desses, nós temos os números que podem ser representados por fração, né? E qualquer número pode ser representado por fração. É, e ele pode apresentar alguns números em particular, apresentar esse formato aqui, né? Ou seja, ele não é nem natural e ele não é nem inteiro, ele é um número racional. E nós temos os conjuntos dos números reais, porque você tem também o conjunto dos números irracionais aqui, né? E quando a gente chega no problema aí, né, o pessoal da matemática aí, né, chega no problema dos números complexos por não encontrar um número, uma raiz quadrada, né? Quando a gente fala raiz quadrada, é a raiz de índice par aqui, né? Pode ser a raiz quadrada é a raiz de 2, né? O índice aqui é o 2, nós temos a raiz cúbica, aí já número negativo de raiz de índice ímpar, você já tem, já existe. Já de índice par 2, o próximo par aqui é o 4, raiz quarta, raiz sexta, você já tem um problema aqui. A de índice ímpar, você consegue dimensionar, você tem um problema. E daí o pessoal da matemática, ele cria esse artifício aqui. Esse daqui é um, na verdade, é um plano cartesiano, né?
igual quando a gente tem aqui o eixo do X e o eixo do Y. Só que os números reais aqui, né, que é esse conjunto maior aqui, ele é o conjunto dos números que a gente conhece até então, né? Já os números imaginários, eles eles abrangem os números reais aqui, só que eu não consigo dimensionar ele da forma como a gente conhece o número. Nós conhecemos o número, né, no formato, vamos dizer assim, numeral, né, numérico, 5, 6, 8, quantidades, né, computáveis, vamos dizer assim, né? Daí, o que que é a matemática? O pessoal da matemática ele utiliza esse artifício. Quando eu não consigo quantificar um número né, pelo numeral, eu quantifico ele como uma letra, tá? Então, o número real ele vai ser um par ordenado, né, juntamente com o número imaginário aqui. Esse seria, vamos dizer assim, a grosso modo, o conceito de fazor, tá? Aí o fazor nada mais é do que um vetor aqui, né? Ou seja, eu vou achar esse número que ele tem parte real e tem parte imaginária aqui e vou criar um par ordenado. Esse número, ele tem tanto componente real quanto componente imaginário e ele vai ser representado por um vetor. Esse vetor, ele inicia na origem do eixo. Os números reais, eles vão ficar no eixo X agora, tá? Lá no plano cartesiano, os números reais poderiam ficar no eixo X, no eixo Y, né? Agora, essa nova representação de números complexos, os reais ficam no eixo X e os imaginários ficam onde era anteriormente o eixo Y, tá? Então, a conjunção desse par ordenado aqui, ó, a esse vetor, ou seja, essa seta aqui, que ela tem um valor, ela tem módulo, né? Que é um valor, ela tem direção, né? Que é essa direção composta aqui, ó, diagonal aqui, ela tem um sentido, né? Diagonal para cima, né? De baixo para cima. Tô definindo aqui, né? Em termos físicos aqui. Então ele vai representar esse número. Aí esse número nada mais assim, em resumo, pessoal, parece abstrato, né? Inclusive tem até um professor que ele defende que os números complexos eles só deveriam ser estudados lá no curso superior, né? Eu já discordo, né? Se já é difícil a gente já sabendo que eles existem, né? Num curso de física, de matemática ou de eletrotécnica aqui, né? Que a gente precisa saber, já que os cálculos utilizam para circuito de tensão em corrente alternada, utilizam os números complexos, né? Imagina o quanto que seria difícil a gente entender, né, um conjunto que não é, ele tem uma dualidade, né? Ele é um número, mas ele não tem uma quantidade. Então, basicamente, os números imaginários são uma forma de você formalizar matematicamente esses números que não são conhecidos, né? Que eles não têm um formato numérico, tá? Mas aí, no meio dos cálculos aqui, existe os cálculos chamado módulo, né? Que a gente vai ver que esse módulo ele vai se semelhar nós encontrarmos a impedância do circuito, né? Inclusive, né, em uma das aulas, e o professor explicou, né, dessas aulas extras aí do professor Paulo, ele explicou que a impedância, o que que é o impedância? O pessoal que mexe com eletrônica aí, né? Ouve falar bastante de impedância, né? Impedância de um cabo coaxial, tantos ohms, né? Ah, mas isso não é resistência elétrica? É. Só que quando nós falamos de circuitos, né, de tensão, seja circuitos de força, circuitos também de sinais, né? Por exemplo, sinais aí, Bluetooth, Wi-Fi, né? Que é a transmissão digital de sinais, sinais aí em frequências médias aí, né? AM, FM, tá? Eles têm a chamada impedância. A impedância, a grosso modo aqui para potência, né? Aqui para circuito
É quando eu tenho neste equipamento resistência elétrica e eu tenho indutância, tá? Ou quando eu tenho resistência elétrica e eu tenho o indutor, né, que é uma indutância, e eu tenho um capacitor, que é uma capacitância. Então, esse circuito aqui, ó, ele poderia muito bem ser um motor elétrico, tá? O motor, a resistência, o enrolamento dele ali, né, por ele ser longo, ele apresenta valores de resistência elétrica. O ideal seria ele ser zero, porque aí o transporte de energia seria máximo aqui, né? Mas há sempre um consumo, ou seja, uma queda de tensão no condutor ali, no cobre, no enrolamento do motor. Então, esse aqui poderia muito bem ser um motor, um projeto de um motor elétrico nesse circuito aqui de tensão RMS 127 volts, né? Na frequência de 60 Hz. E ele está dizendo que ele está a 0 graus aqui, né? Ele inicia na senoidal lá a 0 grau. Beleza. Então, a impedância aqui, ó, essa impedância, ela é a união da parte real, ó, por isso que a gente estuda números reais, números imaginários, né? A parte real sempre vai ser a resistência elétrica e a parte imaginária, ela representa a indutância ou a capacitância, tá? Ah, professor, então quer dizer que a impedância desse circuito é esse valor né, em ohms, né? Que representa a resistência a esse indutor, ou esse outro aqui que representa a resistência 2, a indutância 2 e o capacitor 1. Isso mesmo. Professor, eu sei que resistência tem, né, a unidade medida ohms, mas o indutor aí é esse R, né, essa unidade medida aí. Então ela não casa muito bem com a unidade medida de impedância, né? Vai, professor, e aí, como é que a gente resolve isso? Existe um cálculo que é chamado de reatância, tá? Reatância indutiva, reatância capacitiva. Aí essa reatância é um valor, né, o valor da resistência dadas as características desse indutor ou a característica do capacitor. Ah, então quer dizer que o resultado dessa reatância, né, tem a reatância indutiva, né, que é a do indutor, e tem a reatância capacitiva, que é do capacitor aqui. Você vai apresentar um valor de resistência elétrica. Aí, quando você pega o valor de resistência elétrica dessa reatância indutiva, mais da resistência do resistor, né, que é o número completo, é o número é o número real, o resistor, e o número imaginário é o indutor, eu junto, aí vai dar a impedância desse circuito. Tá, professor, beleza. Daí, como é que eu vou encontrar essa impedância? Primeiro passo aqui, né? Você vai calcular as reatâncias aqui, ó. A fórmula da reatância, né, indutiva é 2 vezes π, né, vezes a frequência da rede, por isso que no circuito está mostrando, e a frequência da rede natural é 60 Hz, tá? A frequência e o valor da indutância. Por isso que tem aqui a indutância de 100 milihenry, né? 100 vezes 10 a menos 3. Eu já coloquei tudo pronto aqui para vocês entenderem, tá? Lembrando que, assim como eu fiz nas outras aulas, né? Ainda mais essa aula e a última, como é um cálculo complexo, eu vou deixar na descrição a análise completa, pormenorizada para vocês aí, tá bom? Do mesmo jeito que eu sempre faço aí, né? Vai estar aqui, ó. Até a Caroline já arrumou aqui para vocês, ó. Só falta ela colocar a pasta aqui, ó. Do mesmo jeito eu coloco aqui a solução, tá? Tá, já tá o selo aqui já pronto aqui para vocês. Entendi, professor. Então essa impedância é a parte real, que é o resistor, e a parte imaginária, né? Esse número complexo aqui, né? A parte imaginária vai ser a parte algébrica que representa a reatância indutiva. Então, você calcula a reatância indutiva do indutor 1 do circuito, desse primeiro circuito, né?
E a reatância indutiva do segundo aqui, ó. 2 vezes π, você pode pôr 3,14, tá? Vezes a frequência, que é 60 Hz, vezes o indutor 1, ó, 100 vezes 10 a menos 3. Tudo deu 37,68 ohms, tá? E do indutor 2, ó, 3,14 vezes 60 vezes 30, 70, quer dizer, né? Nossa, eu coloquei 80 microfarad, é 70, tá? Ah, não, tá certo aqui, ó. 70 é o capacitor lá. 80 microhenry, né? Deu 30,14 ohms, tá? E a reatância capacitiva é o mesmo cálculo, só que é o inverso do indutor, tá bom? Então é 1 sobre 2π vezes a frequência, que é 60, vezes a capacitância, que é 70 microfarad. Micro é vezes 10, né? 70 vezes 10 elevado a menos 6, ou seja, 70 dividido por 1 milhão aqui, né? 6 zeros, né? Ah, professor. Então deu 37,91. Daí o segundo passo, eu calculei, eu já tinha o valor das resistências, né? A resistência do ramo 1 aqui é 20 ohms, a resistência do 2 aqui é 15, né? Então eu consigo já desenhar, saber qual que é o valor da impedância de cada circuito. Ah, entendi, professor. Então a parte real, que é o resistor, ó, é 20, né? Mais. Por que que eu coloquei J aqui? É porque a gente entende a corrente elétrica, a gente coloca um I minúsculo, né? Para não ficar igual ao I lá do imaginário, né? Geralmente as bibliografias, os livros de física adotam como J, tá? Para diferenciar do I lá da corrente elétrica. Então, mais J, 37,68, que foi o valor da indutância, né? Da reatância indutiva desse indutor de 100 milihenry aqui, né? Que é a unidade de medida, um Henry. Beleza, então eu tenho um número complexo que representa essa impedância aqui, a impedância 1. Agora a impedância 2, que é composta pelo resistor 2, o indutor 2 e o capacitor 1, já que é o primeiro capacitor, né? Você vai fazer o seguinte, você vai pegar o valor da reatância indutiva menos da reatância capacitiva aqui, ó. Vai pegar esse valor aqui, vai subtrair, né? Então, eu achei da reatância indutiva 2 deu 30,14 ohms, né? Menos 37,91 deu a impedância 2, ela deu 15, menos, né? Deu um número negativo, né? Menos J, 7,7 ohms. Beleza. E esse tipo de representação aqui é chamado, lá em fasores, né, quando a gente estuda fasores, é chamada de representação retangular, tá? Como no círculo aqui no plano cartesiano, né? Os eixos estão em 90 graus um com o outro aqui, né? Então eu tenho essa representação chamada de representação retangular, tá? Como um retângulo, né? Que você tem lados paralelos aí, né? E eles em 90 graus um com o outro. Beleza. Qual que é o terceiro passo para eu achar a corrente, né? Corrente 1 e a corrente 2 aqui. Eu já deixei de propósito de outras aulas que eu vi que esse assunto aqui, ó, vocês vão entender agora aqui, ó. Como é que eu vou achar a impedância, né, para coordenadas polares? A pergunta que não quer calar, professor, o que é isso, coordenada polar? Segundo, por que que eu tenho que converter? Quando é resistência em paralelo aqui, pessoal, eu vou ter que tirar dessa representação retangular e colocar na representação polar. Como é que eu faço essa representação polar? Vocês estão vendo aqui que no ciclo, aqui no fasor, aqui, ó, a impedância, ela é a hipotenusa, né? O cateto adjacente aqui, ele é a parte real, ou seja,
a parte do resistor. E eu tenho a parte imaginária aqui, que é a parte, né, ou do capacitor ou do indutor. No caso do capacitor e do indutor aqui. Beleza. Então, para eu achar o valor, porque assim, fica estranho, né? Você chega lá, você fala lá para o projetista, olha, eu preciso que essa impedância desse motor aqui, ó, que está no circuito 1, ela tenha 20 mais I, né, ou J37 ohms. Aí vai ficar o quê? Na verdade, essa representação retangular, ela, né, ela representa um par ordenado. Eu preciso de um valor único. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou calcular a hipotenusa, que seria a hipotenusa, né, geometricamente aqui. Eu calculo a hipotenusa desse triângulo retângulo, no caso, para a impedância, né, da impedância 1 aqui do circuito 1, né? O que que é calcular a hipotenusa aqui, né? Então, aqui, ó, por exemplo, nesse triângulo retângulo aqui, ó, é a hipotenusa aqui, ó. Primeiro, para eu converter aqui, ó, vocês estão vendo aqui, ó, da origem até o valor aqui, ó. Ele não deu 20, né? Então, o número real ou o número da resistência aqui, ó, o valor da resistência é 20, né? Então, é 20 ao quadrado, né? Para você achar a hipotenusa, né? O módulo, né? Que chama. É a raiz quadrada de 20 ao quadrado mais 37,9, que é o par ordenado aqui, né? O par ordenado dessa impedância aqui. Então, eu fazendo o cálculo da hipotenusa, eu encontrei que essa impedância, o valor fixo dela, é de 42,65 ohms. Agora sim, eu vou falar para o projetista que tem quem, né, na verdade, o executor que está executando o projeto seu, né? Olha, esse motor tem que ter uma impedância de 42,65 ohms. Ou seja, ele sabe que a resistência elétrica aí dada ou pela resistência o tamanho, o enrolamento lá, que ele pode encontrar pela segunda lei de Ohm, né? E a resistência que ele sabe que é a reatância indutiva, né? Juntas ali, elas vão dar 42,65 ohms, né? Aí por isso que lá no projeto ele vai ver que resistência que aquele enrolamento vai ter que ter, né? Para ele ter uma máxima transferência de potência e que indutância ele vai ter que ter, no caso aqui, 100 mR, para ele ter também uma máxima transferência de potência, ele ter um torque ali no caso de ser um motor ali. Eu estou chutando que é um motor. Beleza. Agora eu tenho que achar o ângulo dessa senoide aqui, ó, o que vai representar aqui. E esse ângulo eu vou calcular a tangente. Lembrando que a tangente é o cateto oposto pelo cateto adjacente. Por isso que ele calculou aqui, ó, 37,68 aqui, né? Dividido por 20, que é a parte real aqui dessa impedância aqui, ó. Deu 62,04. Aí provavelmente você deve estar usando essa calculadora aqui, né? E aí você, ó, com um D aqui, né, de ângulo aqui, D gris aqui, né, de grau, né, é acionado aqui, você vai fazer, ó, tangente, na verdade é arco tangente, foi mal, gente. Aqui, ó, você tem que achar o ângulo, né? Você tem que achar o arco, ó, essa é a segunda função, shift. Ó, tangente a menos 1 é o arco, é o chamado arco tangente. Aí arco tangente é bom você colocar entre parênteses aqui, ó, 37,68 dividido por 20. Aí, ó, deu um ângulo de 62,04 graus. Se quiser saber certinho, ó, 62 graus, 2 minutos e 28 segundos, mas nessa representação aqui já está ok, já está suficiente. Você pega duas casas depois da vírgula aqui, tá? Se fosse um programa lá do sistema elétrico de potência, aí ele pega
pelo menos 13 casas aí. Ok, professor, entendi, né? Então, para impedância 2, você vai fazer a mesma coisa. Você vai calcular, né, o módulo da impedância 2 aqui, pegando o número complexo, né, a parte da resistência e a parte da reatância, né, que foi, na verdade, a reatância indutiva, menos a reatância capacitiva, né, e fazer o cálculo o módulo, né, o valor da impedância, né, como um valor único, unitário, porque aí ele sabe que, dependendo do valor da resistência, do valor da indutância em R e do valor da capacitância, né, daquele projeto ali, ele vai encontrar os valores da reatância indutiva, da reatância capacitiva, né, e aí ele pode, né, fazer aquele projeto, e aí, geralmente é um projeto mais voltado à parte de o técnico em eletrônica, né, o pessoal da engenharia eletrônica, da engenharia elétrica também consegue fazer isso. Beleza, entendi o terceiro passo, professor. E agora, o próximo passo? O próximo passo é você determinar as correntes. Ele não quer saber a corrente do que passa no circuito 1 e no circuito 2? Por, por isso, lembra lá que a primeira lei de Ohm, a resistência, ela não é a tensão dividido pela corrente? Do mesmo jeito aqui, ó, a impedância vai ser a tensão dividido pela corrente. Eu tenho o valor da impedância, eu acabei de encontrar no passo 3 e no passo 3, né? O valor da impedância do circuito 1, da Z1, né? E o valor da impedância do 2 aqui, ó. Aí, como esse cálculo aqui é divisão, por isso que eu encontrei os valores aqui no formato polar, né? Tem o formato retangular, que é um par ordenado, e tem o formato polar, que é o valor do módulo, né? O módulo dele e o valor do ângulo. O módulo da tensão aqui é o valor da tensão, de 127 volts. O ângulo, ele já deu aqui, ó, 0 graus. O da impedância 1, ó, foi de 62 graus aqui, né? Coloquei 62 graus logo aqui. E aí, como é que você vai fazer esse cálculo? Eu vou dividir 127 por 42,68, beleza? Vai dar esse valor aqui, 2,98. E o ângulo vai ser, quando eu tenho a divisão, é o ângulo que está no numerador menos o ângulo que está no denominador. Então, 0 menos 62, tá? Que vai dar menos 62 graus. Então, essa corrente, ela vai estar atrasada 62 graus em relação ao valor da tensão aqui que energizou ela por um ângulo, né, por um ângulo de partida aqui de 0 graus. Do mesmo jeito aqui, a corrente 2, ó, então a gente já está encontrando a corrente 2. Corrente 2, né, a tensão, que é 127, ângulo 0, e a impedância 2 no formato polar. Se fosse soma, se essa fórmula aqui fosse soma, eu poderia fazer no formato retangular, né? Mas é multiplicação e divisão. Quando eu trato de cálculos, né, de números complexos, eu tenho que transformar esse número complexo, ou no caso, né, a física aqui né, das impedâncias, né, das reatâncias, que é o mesmo do cálculo de número complexo, eu tenho que fazer a conversão para o formato polar. Aí, do mesmo jeito aqui, ó, 0 graus menos 27 graus, né, que deu aqui a tangente da impedância 2 aqui, ó. Então, com menos dá mais. Então, a corrente 2 deu 7,5 amperes, ângulo de 27,2 graus aqui. Inclusive, né, lá no multi, quando você... Eu tenho até a simulação aqui, depois na próxima aula eu mostro para vocês. Eu fiz a simulação no circuito. Se você fizer a soma dessas correntes aqui, igual a gente faz com circuito de tensão alternada,
Se você fizer a soma delas nesse formato aqui, ó, você não vai, a corrente total, ela não é 2,98 mais 7,53 não, viu? Dá outro valor. Por quê? Porque é uma matemática de número complexo. Próximo passo, para a gente achar a corrente total, né? Corrente total, igual eu falei, você não soma. Você faz a conversão, ó, utilizando aqui, né? Eu peguei aqui o par ordenado aqui do fasor aqui, ó. Justamente, ó, o A aqui, ó, vai ser, a corrente vai ser o A aqui, ó, esse valor aqui, vezes o cosseno do ângulo aqui, ó. Cosseno do ângulo da corrente aqui, ó. Aí eu consigo transformar a corrente, né, que está no formato polar, em formato retangular, tá? Para aí eu fazer a soma. Para eu somar, se eu tentar somar ela no formato polar, não vai dar certo, viu? Só dá certo no formato retangular. Pessoal, peraí só um instantinho aí, já que a gente finaliza aqui. Deixa eu só registrar aqui rapidão. Só um minutinho aqui, galera. Eu já finalizo aqui com vocês. Não, eu já deixo já meio que já pronto, pessoal, porque é batata. Toda vez, toda vez, vocês veem que é que demora muito tempo, né? Talvez nas próximas turmas eu comece a fazer as outras mais, né, analisar as outras mais rápido. E essas últimas eu deixo eu vou fazendo as mais espaçadas, mais devagar aqui. Só um minutinho, galera. Já que a gente finaliza aqui. Beleza, pessoal, deu certo aqui. Deixa eu voltar aqui. Entendi, professor. Se eu fosse, por exemplo, se eu pegasse aqui, ó, se fosse circuito de tensão contínua, né? Eu somaria a corrente, né? Inclusive lá no multímetro, ele vai aparecer esse valor aqui, viu? Você colocar o alicate amperímetro ali, né? Vai aparecer esse valor, não vai aparecer aqui 1,39 menos, por exemplo, ó, o I1 aqui, no formato retangular, ele é 1,39 menos J 2,62 amperes. Ele vai aparecer nesse formato aqui, tá? Beleza, professor. Então, quer dizer que eu vou pegar aqui se eu pegar aqui 2,98, né? 2,98 mais 7, opa, 7,53. Aí deu 10, né? 10,51 aqui, tá? Lembra que a corrente que entra no nó é igual às correntes que saem do nó, né? Então, o total, né, a lógica seria eu fazer isso, né? Mas eu preciso transformar ela em retangular, porque vamos supor que o cálculo fosse multiplicação. Se fosse multiplicação, se eu tivesse que multiplicar as correntes ou dividir as correntes, beleza, eu faria por esse método.
Agora, como é a soma deles, eu não posso simplesmente vir aqui e somar. Eu tenho que transformar ele no formato retangular, ó. Aí vocês vão utilizar essa referência aqui, ó, para você achar o A, que é a parte real aqui, né, do número, é a corrente, né, é o 2,98 vezes o cosseno do ângulo, né, aí deu 1,39, que é a parte real. O B, que é a parte imaginária, que é, né, a parte da impedância aqui, ó, é 2,98, né? Vezes seno de menos 62,04, que deu menos 2,62 amperes, tá? E do mesmo jeito o I2, né? Você vai aplicar a mesma fórmula aqui. Agora aqui, ó, encontrei os dois no formato retangular, né? Agora soma, subtração em números complexos, quando a gente lida com número complexo, soma e subtração, eu sempre faço, né, em termos de circuitos de tensão e corrente alternada, eu sempre faço com a coordenada retangular. Agora, multiplicação de números complexos, que se estende à teoria de circuitos de tensão e corrente alternada, né? Multiplicação e divisão, aí eu utilizo a coordenada polar, tá? Então, transformei a corrente 1 e a corrente 2 em coordenada retangular. Aí o que que eu vou fazer? Parte real com parte real, parte imaginária com parte imaginária. Vou fazer a soma, ó. Menos, 1,39 mais 6,66. Aí você coloca aqui, mais J, 3,45, né? Menos, ó, o negativo aqui, ó, menos 2,62 aqui, ó. Então deu 0,83, né, para a parte imaginária da corrente e deu 8,05 para a parte real aqui da corrente. Aí o último passo seria você, né, você vai fazer a coordenada polar, né? Se calcula o módulo da corrente aqui, do mesmo jeito, né? O triângulo retângulo aqui, ó, a hipotenusa, né? Raiz quadrada da parte real ao quadrado, mais a parte imaginária da corrente ao quadrado, você vai encontrar uma corrente de 8,09. Viu que se a gente só somar ela na coordenada polar aqui, não vai dar a corrente, né? E como que você pode comprovar isso daqui, ó? Deixa eu ver se eu deixei o circuito aqui. Eu tinha feito ele aqui, deixa eu ver. Acho que foi nesse aqui, ó. Ah, não, não foi esse não. Ah, tá aqui, ó. Atividade 2, ó, atividade 1, SAP 2. Eu coloquei o multímetro aqui, né, como amperímetro, tá? Para ver a corrente total. O multímetro está ligado aqui, ó, para ver a corrente do I1 e a corrente do I2 aqui, e aqui ele está monitorando a senoidal aqui, né, dos valores aqui da tensão e da corrente. Aqui no osciloscópio ele está embaralhado, ó, você está vendo, ó? A corrente 1 é 2,90, 2,9 praticamente. A corrente 2 é 7,52, né? Aí lembra que eu somei agora há pouco aqui, né? Eu deveria ter somado nessa calculadora aqui, ó. Se você simplesmente vier aqui, ó, 2, eu vou pegar todas as casas aqui, ó, 9, 7,6 mais 7,525 amperes aqui, ó.
deveria dar 10,5, né? Mas não, tá? Por quê? Porque ela está em coordenada, né? Lá no multímetro, ela aparece em coordenada polar. Aí, como a soma lembra lá das leis de Kirchhoff para corrente? A soma das correntes que entra no nó aqui é igual à soma das correntes que saem do nó aqui, né? Ou seja, a corrente total é igual à corrente um mais a corrente 2 aqui, né? E para eu fazer essa soma, eu preciso transformar em coordenada retangular, que aí eu vou somar parte real com parte real da corrente, parte imaginária com parte imaginária da outra corrente, que aí, ó, deu, na verdade, 8 corrente total, né? 8,12 amperes aqui, tá? Aproximadamente. Aqui é porque eu utilizei, se não me falha a memória, foi só 3,14, tá? Eu não utilizei. Se você fizer diretão na calculadora ou no programa aí, né? Ele vai utilizar até 13 casas decimais aqui, aí o resultado são um pouco diferente, ó. O meu aqui, ó, fazendo na mão aqui, ó, deu 8,09 amperes, um ângulo de 5, a corrente total ela tá defasada, né, adiantada na verdade, 5 graus, né, quase 6 graus aí da, da fase, né, que ela, da tensão que ela tá em 0 graus aí. Então é isso, pessoal. Fiquem com Deus, tá? E até a próxima web aula, que nós vamos fazer a análise da segunda atividade aí da SAP 2. Beleza? Fica com Deus, viu? Até mais, pessoal. Até mais.